Então, pessoal, com muita alegria que hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Marina Natalino, que é ginecologista. Ela tem, assim, uma abordagem um pouco diferente, né, da ginecologia. Ela tem a ginecologia tradicional e uma abordagem diferente a respeito dessa mesma especialidade que trata como um todo a saúde da mulher, que é a ginecologia integrativa, não é isso, Marina? Isso. E eu vou conversar com ela diversos assuntos, mas já aviso que tem muito tema polêmico aqui para a gente conversar. Porque eu só vou mandar para ela temas polêmicos aqui. Vocês vão ficar por aí e no feed dela vocês vão ver muito material maravilhoso a respeito da nossa saúde, da saúde da mulher em todas as fases. É Marina. isso aí. É um prazer para mim estar aqui estreando. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui, ser convidada para estrear para estar participando dessa nova fase da sua vida, da sua carreira, tá? Primeiramente, eu queria dizer isso. Obrigada. Nós que agradecemos. Eu tô aqui para responder qualquer dúvida, de qualquer tema, a respeito de tratamentos alternativos a anticoncepcionais, a cirurgias invasivas, a procedimentos invasivos. Eu acredito numa nova medicina, eu acredito numa nova ginecologia e sei que a partir da ginecologia integrativa a gente consegue tratar todas as doenças ginecológicas de outra maneira e sem tantos efeitos colaterais. Então, primeira pergunta, assim, como você define a ginecologia integrativa? Bem, a ginecologia integrativa, primeiramente, ela não tá ali para olhar útero, ovários, vagina e mama, né? A gente começa uma abordagem daquela paciente, daquela mulher, desde da crença religiosa até hábitos alimentares, o que ela almeja da vida, como é que é a sua sexualidade. Então, a gente escuta aquela paciente, né? Não tem uma consulta de 10, 15 minutos. Tem uma conversa, uma troca, para a gente avaliar todos os parâmetros hormonais, alimentares, nutricionais. Emocionais. Exatamente, que é o que mais pega aí, né? Na saúde da mulher. E a partir daí, sim, a gente elaborar protocolos para tratar de fato a causa da doença e não os sintomas daquela doença, daquela queixa. E muito importante, muito individualizada, né? Porque Sim. Às vezes o que é bom para mim, um anticoncepcional, por exemplo, como você citou agora há pouco, o que para mim faria sentido, para outra pessoa não faz, por causa do estilo de vida e tudo isso influencia também, né? É nos mínimos detalhes que isso pega. Até no tipo de probiótico que a gente vai prescrever para paciente, tem algum tipo de lactobacilo que é bom para você e para outra paciente pode não ser tão bem indicado. Magnésio, a gente tem 7 tipos de magnésio. Para você pode ser um, para o paciente pode ser outro. Então, é tudo elaborado, individualizado para aquela queixa, para aquele organismo, de acordo com aqueles exames que a gente solicitou. Focado na causa. Exatamente, para tratar a claro, causa da tirando doença. a paciente da crise, mas focando na causa. Exatamente. Né? Isso que é muito importante. Marina, já vou trazer um tema, assim, também polêmico, mas que eu quero te perguntar. Chip da beleza. Ou implante hormonal, não sei como que, no seu caso, você define, né? Queria que você explicasse pra gente. E por que ele gera tanta polêmica no meio da ginecologia? Algumas pessoas falam super bem, outras pessoas já não falam, né? Qual é a sua posição, qual é o seu posicionamento a respeito do chip da beleza? Vamos lá. O chip da beleza, inclusive esse termo tá até proibido, tá? Tá proibido pela Anvisa. E realmente de tratamento de beleza não é função dele. É um implante hormonal de gestrinona. O que é a gestrinona? A gestrinona é um hormônio sintético produzido em laboratório. Sim. Que foi desenvolvido para tratar doença ginecológica, né? Então, a gestrinona trata adenomiose, endometriose, cisto mamário, mioma. Então, foi desenvolvida com esse fim. Só que observaram que as usuárias, elas começaram a desenvolver os efeitos colaterais da gestrinona, que é um hormônio anabólico, ganho de massa magra, melhora da libido, melhora da composição corporal, da TPM, e aí ela ganhou esse apelido, né?
Ela ganhou esse apelido de chip da beleza e aí tem um apelo estético pro que uso do engloba a chip. gestrinona, sabe? Ela é prescrita por nutrólogos, por endocrinologistas e por ginecologistas. Certo. O grande erro está em prescrevê-la para fins estéticos e não para realmente tratar doença ginecológica. Prescreve-se para fins estéticos e em doses altas, né? Ou seja, um resultado rápido na parte estética, mas a última coisa que a pessoa ali, nesse caso, está focada é no ganho de saúde ou de tratamento das causas de doenças ginecológicas. Sim. Seria isso? Mas tem bastante profissionais hoje em dia prescrevendo só para fins estéticos. Às vezes a paciente nem tem doença ginecológica, sabe? E aí, assim, tanto tem colega médico que demoniza esse uso, esse abuso, como também tem colega médico que prescreve em altíssimas doses. E aí, o que a gente mais vê aí nas mídias e nas redes sociais é acne, queda de cabelo, engrossamento da voz e aumento do clitóris, né? Desenfreadamente, inclusive, Sim, né? E não é esse o objetivo da gestrinona. Mas, assim, a que você atribui essa demonização por parte de alguns profissionais? Você acha que é o quê? Falta de estudo? Porque, assim, eu vejo profissionais muito sérios, inclusive, né? Você é uma dessas profissionais que trabalham com os implantes, né? E vocês não fariam um retrocesso na ginecologia? Sim. O argumento mais usado é que a Anvisa não aprova. Só se tem essa frase, a Anvisa não aprova. Mas não é bem assim. As pessoas têm que parar de repetir frase e realmente ler as resoluções da Anvisa. Qualquer produto, para entrar no Brasil, ele precisa de aprovação da Anvisa. Então, a matéria-prima para se produzir gestrinona, para entrar no país, ela tem que ser aprovada pela Anvisa. Então, só por aí ela já está aprovada. A partir do momento que ela entra no país, ela vai ser direcionada às farmácias de manipulação, que manipulam os pellets, que são os implantes hormonais, certo? Certo. Por ser só manipulado, não tem um laboratório, uma marca que pegou a gestrinona e falou, a gestrinona é minha, eu vou lançar ela para a indústria farmacêutica. Entendo. Não existe isso. Qualquer remédio manipulado, você pode manipular qualquer coisa hoje em dia, não precisa de bula. Então, a gestrinona também não precisa de bula. Entendo. Entende? Então, se ela fosse vendida na farmácia convencional, ganhasse um nome, uma marca, ela precisaria de bula. Certo? Como ela não é, ela é manipulada, a Anvisa aprovou a entrada no país, mas ela não exige grandes explicações. A responsabilidade, os efeitos colaterais, tudo cabe ao prescritor relatar a paciente. E uma pergunta também que fica aqui para você me responder. No caso, o implante hormonal, a gente está falando chip da beleza para as pessoas entenderem, Sim. né? Ele não é composto só da gestrinona. Não, o implante hormonal é uma via de administração de drogas. Hoje em dia a gente tem um catálogo. Lembrando que remédio é droga, viu, gente? Por isso chama drogaria. Exatamente. Né? Tem diversas opções para diversos casos. Não é... Muitas pessoas têm esse apelo financeiro. Tem muitos colegas que acham assim, eu vou parar de dar plantão porque eu vou colocar implante. Não é isso. Implante hormonal é uma via de administração. Da medicação. Tá? Por quê? Porque a grande maioria dos hormônios tomados via oral passa pelo fígado e tem metabolização hepática. Então, a escolha fica injetável ou implantado, porque aí não vai ter primeira passagem hepática. É só isso. Não tem como efeito colateral a estética? Sim, tem grandes ganhos, mas não é prescrito para esse fim. Nem a gestrinona, nem testosterona, nem nada que a gente tem disponível aí no mercado hoje em dia. Ai, que bom. Tá vendo como é que é bom a gente conversar com quem entende, né, gente? A respeito eu queria muito deixar claro, Sim. a respeito de evidência científica da gestrinona no tratamento de doenças ginecológicas, existem milhões de artigos, né? Eu sei que as sociedades, a FEBRASGO, as sociedades de ginecologia, elas não aprovam, elas vão contra, mas é uma briga de cachorro grande, né? Com certeza. A gente tem milhares de artigos científicos mostrando a eficácia da gestrinona nessas doenças. Então, é válido a prescrição e é aprovado pela Anvisa, sim. E outra,
primeiro é feita uma consulta individual, né? Com Eu certeza. sou uma paciente entre milhões de pacientes, né? Eu vou precisar de uma dosagem, de repente eu não tenho, mas uma irmã minha precisaria de outra. Isso, né? sim. E isso é que é o mais importante, né? Com certeza. Exames são feitos prévios. Tem que ser realizados exames de rotina ginecológica, né? Preventivo, ultrassonografia, mamografia e exame laboratorial. A gente dosa o perfil hormonal e diversas vitaminas. Minerais. Sim, a gente avalia a função hepática, a função renal, colesterol, risco cardiovascular, e a partir daí é montado um protocolo de dosagem da gestrinona, se vai ser associado ou não a outro hormônio a ser implantado. Agora uma pergunta, também vai ser polêmica a resposta, mas eu quero saber. Esse ganho estético, você já falou que existe sim, mas você, como médica, né, e você trata muitas mulheres, inclusive, que daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito, na menopausa, você vê esse ganho nas suas pacientes? Sim, com certeza. Eu vejo os ganhos nas minhas pacientes e em mim também. Eu tô entrando aí no meu 2º ano de uso de gestrinona, não tenho endometriose, não tenho doença ginecológica, mas eu sofro de muita cólica, porque eu uso o DIU não hormonal, né, o DIU de cobre. E eu sofro de muita cólica e muita TPM. Então, eu vi em mim melhora da disposição do ânimo. Isso que eu já ouvi falar, do cansaço, sim, né? Da composição corporal, da libido. E os efeitos colaterais que eu tive no meu 1º ano de uso, que foi apenas acne, porque eu já tenho tendência, é passível de contornar. Sim. Com tratamento tópico específico, produtos específicos para pele acneica. E agora, nesse 2º ano, eu levando uma vida regrada, eu não tenho uma vida inflamada, eu não tenho uma dieta inflamatória, Muito importante. eu faço atividade física, então nem acne deu dessa vez. Nas minhas Isso é muito pacientes, importante, né? Que você tem um acontece- estilo de vida muito saudável. Sim. Né? Ela pode se tornar o chip da beleza ou o chip da feiura. Isso está sendo muito falado também, né? Imagina, calvície, acne, voz grossa, né? E não ver ganho estético Sim. e nem um ganho na saúde Exatamente. Quando que isso acontece? Quando é prescrita erroneamente, com altas doses, ou quando a paciente não leva um estilo de vida saudável, porque ela pode, sim, se tornar sua inimiga. Sim. Entendeu? E nas minhas pacientes, 80% delas, elas têm melhora da dor pélvica, do sangramento da menstruação excessiva causada pelos miomas, melhora da composição corporal, como consequência Dos hábitos Dos implantados juntos com sim, os hormônios. 20%, né, 80% tem melhora e 20% tem grandes efeitos colaterais. É bom deixar claro que isso pode acontecer com qualquer paciente. Sim, e com qualquer remédio, com qualquer medicação, via Sim, oral, injetável. Uma simples dipirona, um paracetamol. Sim, dipirona me dá tonteira, gente. Sim. Então, tem Remédio efeito bobo, colateral né? que dá pra ser contornado. Ai, que coisa boa, muito bom. E você trabalha com implante, né? Sim. Eu trabalho com um implante inabsorvível de silástico, que dura 1 ano, né? Que é do laboratório Eumeco, o doutor Elzimar Contío, foi o desenvolvedor de implante hormonal no Brasil, ele é pioneiro, então esse laboratório dele é lá em Salvador. Uhum. E eu trabalho com os pellets, né? Os pellets são pequenas cápsulas implantadas no glúteo, que são absorvíveis. O corpo vai absorvendo aquelas cápsulas implantadas e dura de 4 a 6 meses. Certo. E dói para colocar? Como que é isso? Assim, explica para o pessoal que ainda não conhece. Eu brinco que é como se fosse um procedimento no dentista. Tem aquele primeiro incômodo da anestesia, igual quando a gente vai no dentista. E depois que tá anestesiado, já não sente mais nada. Vida normal. Vida normal. A recuperação, a gente pede 3 dias sem atividade física, Certo. sem molhar ali onde foi inserido e aplicação de gelo. Depois, a partir daí, de 15 a 30 dias, já começa as medicações a atingir um pico de concentração sanguínea e o efeito começa a partir daí, de 15 a 20 dias. Uhum. E normalmente é de 4 a 6 meses, né? A gente Sim. ouve muito falar em 6 meses, né? No mercado. Os absorvíveis, né? Uhum. Por que a gente fala que é de 4 a 6 meses? Porque não tem como a gente ter um controle se em mim vai durar 4 meses, se em você vai durar 6 meses, porque cada organismo é particular, Sim. né? Não tem como a gente falar assim, vai durar até o dia 25 de fevereiro de Entendi. 2023 em mim e em você. Aham.
A média é 4 a 6 meses, dependendo da sua maneira do seu metabolismo, do seu estilo de vida, do seu biotipo corporal e do meu. Entendi. Não, muito, muito bem explicado. E agora, assim, mais uma pergunta que não quer calar. É muito caro? Como que funciona? Tanto o implante de elástico, que dura 1 ano, que depois tem que ser retirado, quanto os pellets, eles têm o mesmo valor, né? O que muda é só o tempo de duração. E não tem como a gente calcular, não tem um preço fixo. Ah, sim, importante, hein? Não tem como, olha, vai ser X para todo mundo. Porque depende da dose e do que vai ser implantado, né? Mulheres na menopausa se beneficiam dessa... Com certeza. Eu não colocaria gestrinona em mulheres na menopausa, porque ali não tem uma doença ginecológica associada. Eu falo, é o uso consciente, né? Mas a gente tem a progesterona, a gente tem estriol, que é um grande protetor contra câncer de mama. A gente tem o estradiol e a testosterona para ser implantados. Gestrinona seria só se ela tivesse uma doença ginecológica associada à menopausa. E a testosterona? A testosterona está inclusa no protocolo da menopausa. Mulher precisa de testosterona, né, gente? Pois é, isso é mais um tema, né, Marina? Polêmico também. Polemiquíssimo. E a gente gosta. A gente gosta. Me fala a respeito disso, porque hoje não tem mulher mais que não quer ter libido exacerbada, né, gente? Depois que aquela mulher queimou o sutiã. Pronto. É isso aí, né? Então, assim... a gente quer mesmo, eu olho por mim, pelas minhas amigas da minha idade. A gente não quer parar a vida, né? A vida sexual. Sim. Né? E resolve mesmo? Me fala aí. Antes de responder, eu tenho que deixar claro que a libido feminina, ela não é só hormonal. Sim. Ela é a testosterona, o hormônio, ele é a ponta do iceberg. Embaixo tem fator psicológico, a quantidade de neurotransmissores, né? O excesso de dopamina ou a falta de dopamina. Se existe alguma mágoa na relação, que às vezes nem a paciente lembra mais, mas está ali escondido. Fatores né? emocionais, psicológicos. Sim. O tipo de relação, como ela teve... como que ela iniciou a vida sexual, se foi causado algum trauma pela mãe, por alguma professora lá na infância, e ela traz isso guardado até hoje. Mas sim, a testosterona resolve bastante, a grande maioria dos problemas de libido, mas a gente tem sempre que deixar claro para a paciente que tem outros fatores envolvidos. Sim. Certo? Importantíssimo. A grande maioria dos casos se resolve porque na menopausa a gente tem um esgotamento do estradiol, que é o estrogênio, da testosterona e da progesterona. Então, a partir daí já começa a diminuir a libido. Quando a gente implanta a testosterona, ou a gente passa ela em forma de gel para a paciente, além de melhorar pode melhorar 100% ou pode melhorar um pouco da libido, a testosterona, ela dá aquela agressividade necessária à mulher para resolver questões da vida, problemas do dia a dia, aquele impulso de ser resolutiva, a garra, a força. A famosa energia Yang, né? Você vai pra exatamente. Cima, né? E independente de massa muscular ou de libido, a mulher na menopausa, ela perde isso. O viço perde, Ela fica desanimada e ela se aquieta perante as adversidades do dia a dia e da vida. Então, repor testosterona não é questão de estética nem só de libido. De saúde, né? De saúde. Porque é muito ruim, às vezes, assim, eu vejo, assim, essas mesmas pessoas que eu convivo, eu observo muito, assim, elas não têm mais isso que você falou, né? A primeira marcha. Isso. Sair com o carro do lugar, sabe? Assim, e quando sai, costuma sair, assim, já de segunda, engasgando. Enfim, medo de tudo, começam a se achar muito velhas para isso, velhas para aquilo. Eu não sei, eu não foco em número de idade. Eu acho que isso é um problema seu, que é a minha ginecologista, um problema da minha nutricionista, né? Assim, sim, um problema da minha não. psiquiatra, não tem que vai tratar não. ansiedade, Sim. essas coisas quando eu estou. Enfim, eu não tenho o menor problema com a ciência, eu não tenho teima nenhuma com a ciência, dessa coisa, eu não vou fazer se eu tiver que fazer. Então, eu vou fazer sempre o que for melhor para mim, dentro de, né, como profissional consciente. Mas, gente, preste atenção nisso que ela falou. A parte emocional, a parte psicológica, ela manda em tudo. E se nós temos hoje uma ginecologia que pode ajudar a gente nisso, por que não? Pois é. Né? Exatamente.
Acho muito importante. A testosterona, a gente deixa para implantar, para repor, a partir do 2º mês de uso da progesterona e do estradiol, que são os hormônios básicos da mulher. Sim. Por que a gente tem que começar com os básicos? Existe receptor para estrogênio no coração, no cérebro, nas articulações, no fígado, no intestino, no tecido adiposo. Então, como que não é para repor? A gente tem receptor no corpo inteiro, até na tireoide. Então, a gente repor não é questão de estética também, né? Vai melhorar a minha flacidez do rosto. Não, é questão de saúde. Tá na questão de prevenir osteoporose, de prevenir doença cardíaca, de prevenir Alzheimer, trata depressão. É a ginecologia do futuro, né? Vamos combinar? Sim. Porque, assim, a gente quer viver muito, quer ser produtivo. Eu gosto de ser produtivo. Eu tenho que botar meu carro na primeira, ele tem que sair já acelerando. Exatamente. Claro que com equilíbrio, né? Eu falo que eu não me ligo em número, realmente eu não me ligo em número de idade, mas eu tenho noção do que está sendo feito, né? Porque também se você sai com o carro de primeira e acelerando, você vai bater no portão da garagem, enfim, né, gente? Vamos... Então, entendam bem, não é inconsequência, é um certo amor pela vida, paixão pela vida, né? Eu acho que isso também move, então, a gente tem que ter muita atenção nisso também. Isso. Né? E se tem, olha a quantidade de receptores que ela falou, vocês ouviram os locais? São locais, assim, são órgãos vitais para a gente estar aqui, viva. Então, estrogênio não age só lá no útero e nos ovários, serve só para engravidar e tchau. Não, é questão de saúde feminina. Não ia existir tantos órgãos-alvo se ele não tivesse função, né? Inclusive circulatórios, né? Sim. Então, se a gente tá entrando aí, aumentando o número de mulheres menopausadas, a população tá envelhecendo, né? Esse grupo de pacientes está cada vez maior no mercado, a gente tem que cuidar do bem-estar, da qualidade de vida, da longevidade dessa mulher. Para ela envelhecer de forma saudável. Envelhecer, sim. Ninguém é contra envelhecer. Sim. Mas de forma saudável, proativa, com a sexualidade lá em cima e com autoestima. E com produtividade. E isso que a gente gosta. Não é isso? Agora eu vou emendar um assunto aqui no outro. A gente está falando aqui muito da qualidade de vida, né? De toda essa disposição aí da mulher. E da parte estética também, que há um ganho. Quero que você fale um pouco para nós a respeito do outro tema polêmico que você trata e magnificamente bem, gente, inclusive eu vou lá fazer, tá? Já vou avisando. Tá agendada já. Agendada, laser íntimo. Ai, vocês não aceitam a idade, vai envelhecer mesmo, a parte íntima também. Existe muito tabu ainda em volta da sexualidade. Tem muitos absurdos, né? Também ditos, né? Nossa. Ai, pra que isso? Aí já tá na hora de parar. Parar o quê? Sexo é vida, né? Exatamente. E se tem alguma coisa que incomoda, a gente tem como arrumar hoje. Então, assim, Marina, fala pra gente desse laser íntimo, dessa ferramenta aí, mais uma que vocês têm maravilhosa, né, para trazer ainda mais qualidade de vida íntima, inclusive, pra gente. O ressecamento vaginal é uma verdade, é uma realidade na vida da mulher menopausada. Sim. A perda de urina aos pequenos e grandes esforços, independente se teve parto normal ou cesárea, é muito frequente, né? Sim. Porque a uretra, a bexiga, elas ficam mais frouxas dentro da cavidade pélvica. A flacidez de grandes lábios e o escurecimento da região íntima também acomete as mulheres na menopausa. Então, o laser, ele vem como uma forma revolucionária de tratar essas 3 principais queixas que antes eram tratadas com creminho vaginal, com remédio para incontinência urinária, falar, vai fazer fisioterapia, né? Não tenho dúvidas de que os cremes à base de promestrieno, de estradiol, vaginais, eles têm a sua função. Sim. E são muito benéficos. Mas acontece que a mulher moderna, ela não quer ficar aplicando creminho toda noite. Isso a incomoda, isso incomoda o parceiro. Já são raras as vezes que ela tem relação sexual. Na noite que ela vai ter, ela tá lá com creminho de hormônio, né? Sem contar as pacientes que não podem usar hormônio, né? Que são as que tiverem câncer de mama ou que tá com alguma patologia ginecológica, algum sangramento vaginal ainda não identificado.
elas não podem usar hormônio. As mulheres que estão amamentando nem estão na menopausa, mas elas também sofrem com ressecamento vaginal. Ah, é? Sim, porque Não aí sabia. nessa fase também tem uma baixa do estrogênio, né? E elas não podem tomar hormônio nem aplicar, porque pode ser transmitido através do leite materno. Então, para esses casos que não dá mais para ficar usando creme vaginal, tem o laser. Como que ele atua? O laser são disparos de uma luz com gás carbônico, que é o que eu trabalho hoje em dia. Através desses disparos, a gente tem um estímulo na produção ali, de dentro da vagina, de fibroblastos e de colágeno, que é justamente o que é perdido ali na menopausa e no período de amamentação. Quando a gente estimula essa produção, tem melhora da atrofia vaginal, do ressecamento, e do mesmo modo que a gente melhora o fibroblasto e o colágeno da uretra. A uretra, que estava frouxa ali na menopausa, ela ganhando colágeno e mais células novas, vai parar de perder urina, né? Então, a gente consegue tratar a incontinência urinária grau 1 e 2, né? Grau 3 já é mais reservado caso tratamento cirúrgico, mas a gente consegue com laser porque ele estimula essa produção ali na uretra. Quando a gente aplica o laser ali na região externa, a gente tem um aumento do colágeno dos grandes lábios. Então, aquela perda de volume e a flacidez, a gente também consegue tratar por causa do estímulo de colágeno local, sem efeitos colaterais. E não é invasivo, ou seja, não existe corte. Não existe corte, não existe dor. Ah, é muito importante. O laser íntimo, ele é completamente indolor. Dura 15 minutos apenas e a paciente já consegue retornar às atividades assim que ela sai do consultório. Inclusive físicas. Tudo, né? Volta a trabalhar, sai do consultório, vou ali trabalhar, vou fazer compra de casa, vou buscar o filho na escola. Retorna, pode ter relação sexual no mesmo dia que fez o laser, já retorna às atividades da vida normal assim que ela sai do consultório. Gente, que maravilha, hein? Sem um corte, sem dor. Super rápido, né? E eficiente. Eficiente. O ganho não é só estético, né? Lembrando bem, né? A gente vai ter um aumento da lubrificação, né? A gente vai ter aí essa melhora na perda desse xixi, como a doutora Marina explicou. Muitas mulheres, às vezes, não conseguem, às vezes, fazer uma atividade física um pouco mais... Por exemplo, um crossfit, uma corrida, porque sempre há um escape de xixi, né? Escape de urina. Às vezes ela vai dar uma gargalhada ou vai tossir. E apenas isso já é suficiente para poder perder urina ali ao longo do dia. E o laser veio para revolucionar esse tratamento e eu só tenho tido boas respostas até hoje em todas as minhas pacientes. Muito importante.